hoje. Mas vamos falar de condomínio? Você mora em condomínio, você mora em casa, Eu né? moro em casa, já tive a experiência, eu relatei aqui nos bastidores, todos riram, né? Mas, obviamente, é sempre desafiador, né? Sempre tem que lidar com o vizinho, né? De um lidar jeito ou com de o outro. vizinho, lidar, obviamente, com as crianças dos vizinhos, em geral, tem ali um clima de barulho, mas o fato é que é uma maneira que as pessoas encontraram de conviver com segurança, porém, tem que ter cuidados aí em relação à postura, porque o seu direito literalmente termina quando começa o do outro, né? Claro que quem mora em residência tem uma relação ali de convívio diferente, também no que diz respeito às regras que envolvem os condomínios. A gente vai falar hoje sobre o condômino antissocial. Já ouviu falar isso? Não estou falando daquele vizinho que é tímido ou que não quer conversa no elevador ou que dá meia volta para não ter que puxar conversa no corredor. Não é esse. Estou falando de um vizinho que não respeita as regras do condomínio e que aí pode sofrer sanções. Sobre isso a gente vai conversar aqui com o advogado especialista em condomínio, Francisco Vasco. Seja bem-vindo. E a primeira pergunta já é direta. O que é que pode levar à expulsão de um condômino antissocial? Bom dia a todos. É necessário que se faça essa diferenciação, porque existe o condômino que está ali no dia a dia, ocasionando alguns descumprimentos de regras da Convenção do Regimento, que trazem alguns infortúnios, mas há a figura do antissocial, que também tem regramento específico no Código Civil, que ele causa danos mais graves e que causam uma incompatibilidade de convivência com demais moradores. E aí, nesse caso, seguindo o procedimento previsto em lei, certamente ele vai poder, sim, ser expulso daquele condomínio. Vamos partir para os exemplos. O que ele deve fazer? É o barulhento, é o que anda sem camisa e em locais que não eram convenientes está sem camisa, é o que utiliza a área social de forma inadequada. O que é que a gente poderia destacar? Dependendo do grau, pode ser que esses atos se encaixem como antissocial. Mas, em regra, são situações mais graves. Agressões físicas, morais, tentativas de assassinato, como ocorreu recentemente em alguns casos, e até um mais recente, que foi até determinada a expulsão de uma moradora, que foi justamente um caso de racismo na cidade de São Paulo, onde, além de outros atos que essa condômina já havia praticado, além desse, ela foi julgada e foi condenada a deixar o imóvel. Mesmo sendo proprietária dele. Mesmo sendo proprietário. Tanto o condômino proprietário quanto o possuidor, ele pode ser excluído daquela coletividade. Agora, claro, tem todo um procedimento. O condomínio, primeiramente, deve emitir penalidades, multas, para configurar que o condomínio tentou, de todas as formas, tirar aquela situação que, de fato, ali está evidenciada. Tem a necessidade de se convocar uma assembleia para, no quórum específico, determinar, possibilitar, aliás, a apresentação de uma ação judicial, para que ele possa, sim, ser expulso. Ele não vai ser expulso pela decisão da Assembleia, mas sim por uma decisão judicial. E se ele for inquilino, por exemplo, não for o dono do imóvel? Do inquilino não há... É mais fácil? É mais fácil porque é muito mais simples você cobrar um posicionamento do proprietário para que ele possa quebrar esse contrato de locação, porque toda e qualquer penalidade vai ser direcionada ao proprietário, não ao inquilino. Então vai chegar um momento que aquele contrato de locação não vai ser mais viável e nem vantajoso para aquele proprietário que está alugando a unidade. A situação que você traz aqui não tem nada a ver com as pessoas que alugam apartamentos a título de investimento por temporada, né? Você está falando da situação da convivência diária considerada normal, né? Contratos mais longos, né? É o dia a dia, é o ambiente condominial. É quem pratica atos reiterados, né, que causam incompatibilidade de convivência. Então, de fato, é quem está ali no dia a dia. E as medidas drásticas são tomadas justamente para prestigiar os demais, porque, no fim das contas, o interesse que tem que ser preservado é o da maioria. Então, vamos trazer aqui uma situação. O condômino já foi multado, já recebeu todas as advertências possíveis, continuou reincidindo com o problema, seja ele de atentado ao pudor, de não respeito à lei do silêncio, de tantas outras situações que podem enquadrá-lo por um caso de expulsão do condomínio. Quem é que deve entrar na justiça? É o condomínio? O morador, ele pode entrar na justiça e pedir a expulsão? Não, nesse caso é o condomínio, depois de deliberado em assembleia. E aí passa por essa fase, vamos dizer assim, administrativa, com o envio de uma multa de até 10 vezes o valor da cota condominial. Essas outras situações mais não tão gravosas têm a possibilidade de se mandar uma multa
de até 5 vezes. Mas o caso do antissocial é tão mais grave que ele passa a possibilitar de até 10 vezes o valor dessa multa. E aí, em assembleia, é fundamental que isso aconteça, muito bem comprovados os fatos, que o condomínio tenha todas as provas e também que se possibilite o contraditório e a ampla defesa a quem está sendo acusado, para que ele possa ter um momento de defesa naquela reunião. Mas uma vez aprovado em assembleia, certamente vai startar pelo condomínio, né, o CNPJ, a ação para expulsá-lo. O condômino que faz barulho na hora do sexo é uma conduta antissocial? Também pode entrar nessa discussão? Olha, é como eu falei, vai depender da intensidade. Pergunta, realmente. Mas acontece, Isso né? não acontece, Tá bom. Não vi casos de expulsar, de chegar a esse ponto. Mas certamente, se for uma coisa frequente, a depender do ambiente, né? Você tem um ambiente ali de vizinhos com pessoas mais velhas, com crianças. Então, se for uma coisa que, de fato, não se resolver por multa e houver uma constância, certamente vai descambar para uma assembleia. Sempre é uma construção. A primeira Isso, advertência, perfeito. O contato, o comunicado oficial por escrito. Perfeito. Tem que ter essa sequência de atos para que no processo judicial o juiz ou a juíza tenha visto que o condomínio adotou todas as formas possíveis e que esteja de fato comprovados os fatos que estão sendo ali alegados. Aí eu vou fazer uma pergunta que pode abranger aqueles condomínios que têm várias torres, que não são prédios de única torre, com um único síndico estabelecido, que quem administra é um síndico geral. É mais difícil nesse caso? Precisa realmente de advertência de todos os moradores ou do síndico da torre? Se tiver um síndico só de uma torre, um síndico para cada torre, a torre que é aquele condômino que está causando problema, necessita só daquele síndico ou é do síndico geral? Explica essa situação que abrange esses condomínios maiores. Na verdade, em condomínio maior, geralmente se tem figura de um gerente condominial, tem os próprios funcionários e os condôminos também podem auxiliar na busca dessas comprovações. Então, mesmo que o síndico não esteja presente ou o gerente naquele momento, o relato indicando hora e o dia do acontecimento, o síndico poderá colher testemunhas, né, depoimentos testemunhais e também imagens de câmeras do circuito interno, né, de vigilância. E aí, com essas provas, ele vai poder emitir as penalidades e propor a expulsão dele em assembleia. Há uma situação que naturalmente chama, né, pelo menos desperta, Thaís, mais hoje, as situações na internet, que são de pessoas que apresentem algum problema de ordem psiquiátrica, alguma má formação, enfim, no tocante a... E isso levar à conduta antissocial. Esse caso se enquadra também nessa leitura ou é diferente? Olha, enquanto não houver um laudo, um diagnóstico dessa pessoa confirmando com algum isso, transtorno, ela vai se submeter aos procedimentos normais da expulsão. Agora, se há algum desdobramento, é prudente que o condomínio não haja dessa forma, certo, porque existe ali uma patologia que precisa ser tratada. Quando é atos criminosos, você tem, a próprio Código Penal trata diferente essas pessoas. Então, por que o condomínio não trataria? Animal violento também. Você tem lá um cão que, de certa maneira, tem também, Thaís, uma conduta antissocial, ataca os outros animais, ataca vizinhos, pode levar também para a Assembleia esse tema? Nós temos duas situações. Nós temos o condômino, o proprietário do animal, o dono do animal, que pode ser configurado como antissocial, caso ele não cuide do animal, não vacine, não use coleira, não tomem as atitudes que são necessárias para a convivência do animal. E tem o próprio animal, que mesmo bem cuidado, pode ser um animal que tem um latido extremamente alto por vários dias. E tivemos um caso recente aqui em Alagoas de um Isso é mais juiz comum, né? que determinou a expulsão do cachorro, do animal, daquela convivência. Isso é mais comum. É muito comum também que os síndicos e as administradoras de condomínio coloquem ali os seus avisos, não deixem seus animais por muito tempo presos, incomodam, ficam latindo e o dono muitas vezes, o tutor ali muitas vezes não tem nem ciência do que acontece, né? Se não tiver uma câmera em casa. A própria saúde do animal, isso influencia bastante. Esses casos de chegar a esse nível de expulsão são comuns na justiça alagoana? Olha, comuns eu não digo, mas existem casos sim, nessa vertente. Porque é o nível já extremo. Exatamente. Né? Por isso que é um processo geralmente demorado, né, com instrução processual longa, porque se exige uma comprovação, porque você está tratando ali da expulsão de um proprietário, né, de um condômino que tem um direito à propriedade. Então, geralmente, quando chega a esse ponto, é o extremo
mas se de fato for necessária a saída dele, vai se prestigiar o interesse da coletividade. Pelo bem comum, né? Exatamente. No fim das contas, sempre o bem comum. Há prazo para isso? Para venda de imóvel, para aluguel, para que o proprietário possa encontrar uma forma de se estabelecer em outro endereço, por exemplo, já numa situação de decisão judicial? Não, na verdade, existem as liminares, a liminar que já determina a saída imediata daquele condômino, daquele proprietário, e nesse meio tempo ele vai ter que se arranjar em algum lugar. Tá? Mas se não há uma liminar e o processo está correndo enquanto ele está no imóvel, né, ele vai permanecer no imóvel. Agora, é prudente que na decisão seja, de fato, de uma forma liminar, aquele cidadão retirado daquele ambiente, mas que o processo seja rápido, para que ele não fique tanto tempo fora, principalmente se a ação for julgada improcedente e ele precisar voltar. Para quem vive sob regras de condomínio, vamos aprender a viver em coletividade, respeitando as normas para não ter problema com o vizinho. Tem coisa pior, é melhor você ter com o irmão do que ter com o vizinho, tá bom? Então, vamos evitar qualquer tipo de problema. E o Francisco Vasco, que é advogado especialista em condomínio, está à disposição. Quer deixar a rede social, quem tiver dúvida para entrar em contato? Não, na verdade eu fico um pouco mais aqui mesmo, porque tem algumas regras do Código de Ética da OAB que não me permitem fazer uma divulgação. Então tá aí, tá sempre à disposição, qualquer dúvida, aí procura os canais oficiais da Gazeta News, do Boletim Gazeta, para se informar sobre o assunto e a gente traz o Dr. Francisco Vasco de volta aqui. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Marcos, vamos falar aqui, porque a Defensoria Pública de Alagoas vai fazer